abra sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Deus ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja. Nós vamos falar um pouquinho de Neemias nessa noite. Às vezes nós não nos aprofundamos naquilo que a palavra de Deus quer gerar em nossas vidas. E não temos assim uma prévia do conhecimento do que se trata mesmo a história vivenciada pelos personagens da Bíblia. E nós vamos nessa noite falar um pouquinho sobre ele, sobre Neemias, um homem que teve uma importância muito grande e marcou a história de Jerusalém. Não só para os antigos, mas para a nova geração que surgiu, Neemias teve uma importância muito grande. Mas porque ele também pegou a manha de como lidar com Deus. Sabia que tem? Você não está lidando com qualquer um, não. Você tem que convencer Deus que vale a pena realizar o seu pedido. E Neemias, ele soube estrategicamente lidar com Deus, com as emoções de Deus, com os sentimentos de Deus. E ele tocou no coração de Deus de forma extraordinária. E isso fez com que Deus inclinasse a atenção para ele. E a gente vai ver um pouquinho aqui de algumas situações que fizeram com que Deus se atraísse pela circunstância que Neemias estava vivendo. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Os irmãos podem assentar, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos. O tema dessa pregação é reconstruindo, sugerido pelo próprio contexto da palavra, É um tema que vou dizer que eu não posso nem falar com você que fui eu que preparei, porque na realidade a própria palavra, ela já determina essa questão da reconstrução, o propósito de Deus na vida de Neemias, até a questão da colocação de Neemias dentro de um ambiente que iria favorecer o projeto de Deus. A primeira coisa que eu quero que você guarde, não é tópico, mas eu quero que você guarde no teu coração, é que a situação que Deus te coloca, muitas vezes favorece um projeto que é dele. E a gente crente que está naquele lugar por escolha própria, e Deus olhando para você e dizendo, fui eu que te coloquei lá. Porque lá na frente a gente vai descobrir qual era o propósito de Deus nas nossas vidas ao nos colocarmos dentro daquele ambiente. E a gente sabe que Neemias era copeiro. Ele estava ali servindo ao rei. Mas hoje, se fosse um copeiro comum, trabalhando em uma instituição de alimentos, num restaurante, num lugar de atendimento público, não seria um cargo talvez muito bem quisto e muito chamando a atenção. Porque às vezes, querido, Deus nos coloca em situações que quem nos olha não nos valoriza, não nos dá importância. Mas isso não significa que a posição que Deus tem te colocado, seja ela superior aos olhos humanos ou inferior aos olhos humanos. Nós estamos falando de humanidade, não de visão de Deus. Não seja o lugar ideal para Deus te exaltar. Sabe aquele incômodo que a gente tem quando a gente está por baixo, não está por cima da carne seca? Que o negócio não está muito legal, Patrícias? Que a coisa, eu olho o ambiente, pastor, que Deus me colocou, e alguém diz, pô, Tatiana é tão de Deus, e olha onde Deus colocou ela. E talvez você esteja aqui hoje, vivendo essa situação de opressão humana. Talvez as pessoas olham para você e não conseguem identificar projeto nenhum de Deus, porque o ser humano tem dessas coisas. Eu lembro, quero colocar aqui para você, uma vez que teve um café de pastores, lugar de se fazer amigos. E nós tínhamos sempre o hábito de frequentar para trazer novidade, conhecer pessoas novas.
para trazer alguns projetos para a igreja. O pastor queria saber, porque há um projeto no coração dele adormecido, mas creio que quando Deus permitir vá se tornar realidade, que é reunir pastores aqui para um café, trazer uma palavra, ajudar espiritualmente esses pastores. E ele sempre ia justamente para trazer ideias. E quando chegamos lá nesse lugar chamado Comerge, que é o lugar de se fazer amigos, e nós vimos ali alguns tratamentos diferenciados, VIP, VIPinho, VIPão. Eu falei, eu não estou nem dos três, porque eu não sou isso. Caçamos um lugar, sentamos na cadeira e fomos lá assistir, fomos abençoados pela palavra, mas havia essa situação hierárquica, que determinava ali os pastores que eram mais conhecidos, os menos conhecidos, e eu e Paulo. Entendeu? E a gente foi lá. E aquilo ali ficou dentro de mim. Eu falei, Senhor, é engraçado isso que está acontecendo aqui, porque será como que é a tua ótica em relação a essa divisão hierárquica? Como que o Senhor enxerga essa situação? E eu mesmo quis me responder, não foi Deus que me respondeu não. Eu falei, caramba, deve ter muita gente que está no vipão, que nem na lata do lixo, se fosse na ótica de Deus estaria. Porque, querido, a ótica humana não é a de Deus, não se menospreze. A palavra de Deus aqui inicial é que o lugar que você está é o lugar do propósito de Deus. Não se sinta diminuído, talvez hoje, por não estar ocupando um lugar que na ótica humana seja um lugar bom, um lugar legal. De repente as pessoas te olham e dizem, se Deus estivesse com ele, se Deus estivesse com ela, com certeza eles estariam em condições melhores. Quem te disse isso? Deus ia levantar Neemias com grande autoridade, nem por isso Deus deu um cargo maior do que copeiro para ele. Você precisa guardar isso no teu coração, para a gente começar a conversar, e você entender que Deus tem interesse na pessoa que você é. Que existe um propósito de Deus, que você não precisa ser diferente, ou ter um nome, ou ser conhecido, ou ser famoso, nada disso. Você pode estar em condição como Neemias, escondido dentro de uma copa, experimentando as coisas para levar para o rei. Mas o Senhor está te observando lá dentro e dizendo, você não tem ideia do projeto que eu tenho para a tua história. E nós precisamos tomar posse disso. Não dependa da opinião e da visão humana. Saiba quem você é diante de Deus. Saiba quem você é. E eu coloquei alguns pontos aqui, interessante. Eu lendo aqui o livro de Neemias, me reportei ao Salmo 126, quando fala do retorno do povo de Deus para a terra após o cativeiro, por 70 anos da Babilônia. O salmista, ele retratou aqui no Salmo 26 a liberdade, porém ele retrata também a grande tristeza pela destruição, do grande desafio de reconstruir, quando ele diz que ao levarmos a preciosa semente, mesmo chorando, estaríamos voltando com a colheita. Então o Salmo 126 está interligado com a história da reconstrução de Jerusalém. Havia um propósito de Deus. Nem toda beleza que nós vamos conhecer no dia de amanhã sempre foi assim. Pode ser que aquilo que Deus vai permitir que você professe, que você dê como testemunho, tenha sido no teu passado um motivo de lamento e lamúria. Neemias aqui foi ovacionado e lembrado pelo salmista. Porém, ninguém podia esquecer da situação que ele enfrentou no passado. Se não houvesse disposição dentro da vida de Neemias e do coração dele para reconstruir, a história teria sido diferente. Alguém pode, os mais santos podem dizer assim, mas Deus levantaria outro. Não sei, querido. Isso é uma resposta que eu e você nunca teremos enquanto aqui na terra. Porque existem projetos, Marques e Sônia, que vão morrer se você desistir. Sabia disso? Existem projetos que saíram do coração de Deus, Ana, que vão morrer e nunca mais vão acontecer se você desistir. Quem te disse que Deus sempre vai levantar e colocar outro no lugar para executar o teu projeto? Lê do engano. Por isso que às vezes Deus cobra tanto daqueles que abandonam.
porque nem tempo hábil talvez haja para que se prepare alguém para reconstruir. A responsabilidade de executar o projeto deve ser sua, e você não deve encher o teu coração de expectativa, dizendo, não, se eu desistir, Deus vai levantar outro. Nem sempre, querido. Existem crianças que iriam morrer se o Instituto Social Amigos de Verdade não tivesse acontecido e o pastor Paulo contasse com a ideia de que não, Deus vai levantar um outro em uma outra geração. Mas essa outra geração já seria adulta e alguns estariam na penitenciária preso. Não passe a bola do projeto para outro, porque o que Deus quer é que você o execute. Não passe. Por que eu me sinto às vezes tão asfixiado? Por que a minha vida não evolui? Porque talvez você tenha deixado o projeto inicial de Deus para trás, contando que se eu não quiser, Deus levanta outro. Aí é mole, né? Aí é mole. O Senhor falou para você assim, é contigo, camarada, é contigo. Projeto é contigo, se vira, dá teu jeito, paga o teu preço. Eu cansei e vou desistir. Não é tão simples assim. E Neemias, ele apresentou alguns pontos, e uma das coisas, primeiro ponto dessa pregação, são alguns que eu quero destacar, para que possa haver reconstrução. Primeira coisa que aconteceu na vida de Neemias, se quebrantar, chorar, indicando o valor daquilo que é importante. A gente vê aqui, capítulo 1, versículo 4, diz assim, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias chorou por causa do valor de sua família, cidade e nação. Gente, eu quando li esse versículo aqui, capítulo 1, versículo 4, eu até grifei aqui, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Primeira coisa, se o projeto não tem valor para você pouco se importa, mas se tem valor, não é anormal você chorar, sentar e se lamentar e dizer, Senhor, por favor, olha aí, você precisa chamar a atenção de Deus, apontando para Deus o valor que esse projeto tem na tua vida. Estamos vivendo um tempo de desistência, um tempo de abandono. Já saiu aí a pesquisa em uma grande revista aí, famosa, de índices de problemas, que 50% dos casamentos dentro dos 3 primeiros anos se acabam. Você tem noção do que é isso? Pastora, será por quê? Diabo não, incompatibilidade. Eu tenho outro nome. Falta de valor e de importância que aquela instituição passou a ter na vida do ser humano. Eu sou de uma época que o cara bebia na barraca, caía pelas tamancas, e a mulher, acreditando que ele ia largar a bebida, ia na porta da barraca levar ele para casa. Chegava em casa, dava banho, café forte. No dia seguinte, o cara levantava, nem lembrava da situação que tinha acontecido, e ela ia para a consagração orar, dizendo, meu Deus vai tirar ele da barraca. O grau de importância que tem o teu projeto vai atrair ou não a atenção de Deus para a tua vida. Olha o que Neemias fez no versículo 4. Tendo eu ouvido o que o meu irmão Hanani disse, que Jerusalém estava destruída, sentei-me por alguns dias e estive orando e estive jejuando. Eu sou de um tempo que mãe e mulher de Deus subia a monte todos os dias com foto de filhos no tráfico, dizendo, meu Deus vai tirar ele do tráfico de drogas e ele vai se tornar um evangelista. Ele ainda vai dar testemunho, porque o grau de importância do projeto fazia aquela mulher sair da zona de conforto, subir um monte. Não era esses montes baixinhos igual do azeite, não. Era um monte ferido que você tinha que escalar, quase virar um alpinista. Era difícil. Mas por quê? Porque o projeto de salvação na vida daquele filho era tão importante
importante que ela se dispunha a pagar o preço que fosse para que o Senhor realizasse o projeto. Ei, que projeto você tem, que você tem levado você a se assentar, orar e jejuar por alguns dias? Teu casamento, a salvação dos teus filhos, a porta aberta, a restauração espiritual. Ei, o Senhor está nos despertando nessa noite, dizendo: ei, eu quero parar e te ver, mas se eu parar hoje e te ver, o que eu vou olhar e o que eu vou encontrar dentro de você? Um Neemias quebrantado, chorando e jejuando por algo que ele quer muito. O Senhor está nos dando um despertamento nessa noite. Eu fico imaginando o carinho, o aconchego de Deus quando percebeu isso na vida de Neemias. Eu fico imaginando o dengo de Deus com Neemias. Você acha que Deus não fica: ah, que bonitinho, o cara está pagando o preço, mas olha que gracinha, olha que lindo, ela continua orando por isso, como que eu não vou me inclinar para ela e ouvir o clamor? Não tem como, eu preciso. Mas o Senhor está olhando toda hora você mudando de opinião, querido. O projeto tem valor, não tem valor, tem valor, não tem valor. Tanto faz, tanto fez, eu quero, não quero mais. Ei, mostra para Deus que você está há muito tempo dizendo: disso aí eu não abro mão. Vou ficar sentado e chorando até Deus fazer um milagre. Neemias teve isso. Aqui também eu separei que Neemias sabia, e nós precisamos conhecer a nossa estrutura. Diz aqui Neemias capítulo 2, versículo 1: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Somos carnes, temos nossos limites. Neemias nunca estivera triste diante do rei. Ele recebeu uma notícia que o entristeceu. Querido, nós precisamos saber como agir em determinadas situações. Preste atenção no que eu estou te falando. Precisamos saber. Se o negócio era muito importante e Neemias estava abatido, Neemias não podia ficar vivendo uma vida, entrando e saindo da presença do rei, Sheila. Tipo, tanto faz. Eu vejo pessoas na igreja, pastor, arruinados, casamentos fracassados, vida financeira detonada. A gente estava falando sobre isso segunda-feira, por conta do seminário lá do que você vai fazer, né? Falei assim: você acha que todo mundo acha bem legal ficar passando prova? As coisas não se resolvem, tu ora e não acontece, a porta não se abre. Meu filho, não é nada bom. Você precisa, não é chegar aqui se arrastando, não, mas você precisa diante de Deus mostrar que a sua estrutura está fragilizada pela situação que você está vivendo. Há um tempo atrás eu preguei e falei naquele corinho antigo: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser lhe controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você vai ficar fingindo ter uma estrutura que não tem? Você vai ficar fingindo para todo mundo: está tudo sob controle, Jeová é torre forte, está tudo legal. Neemias aqui nunca tinha entrado na presença do rei de cabeça baixa, triste, mas ele conhecia a estrutura dele, estava arrasado, ele não ficou fingindo, não. Eu quero fazer uma comparação aqui. Esquece o rei Artaxerxes, pensa que não é ele. Como que você tem entrado diante da presença do rei? Fingindo que está tudo bem, que você está tendo uma força enorme para aguentar aquilo que você está passando? Ou você está se lançando aos pés deles dizendo: Senhor, se tu não entrar até sexta-feira, eu vou morrer. Mesmo que você não morra, você precisa falar com Deus que a tua estrutura não está suportando mais aquilo que você está passando. Você não conhece, não, pô? Tu não conhece o que tu aguenta, o que tu não aguenta, não? Tu não sabe que o negócio está ruim? Que se Deus não entrar aí com força, você vai virar. Se Deus não entrar com força, tu vai chutar um balde.
Se Deus não entrar com força, tu vai largar essa praga de marido. Se Deus não entrar com força, tu vai pegar essa mulher e dizer, vai pro inferno. Tu não conhece a tua estrutura não, irmão. Para de fingir. Diz para Deus, Senhor, já peguei um monte de mulher no passado. Se o Senhor não me der um casamento, eu vou cair. Eu não estou aguentando ficar sem mulher. E tem as mulheres também que não aguentam ficar sem homem, que hoje o negócio está meio estranho. Mas você fala, Senhor, estou sentindo falta. Senhor, prepara aí, Senhor, um varão. Forte, corajoso, porque o negócio está ruim. Não, Senhor, está tudo bem, eu nem sinto falta de homem. Aí Deus está vendo tu assim, ó, se tremendo. Deus está vendo você desesperada. Senhor, ei, a estrutura é tua. Mostra para o rei que não está legal. Mostra para ele que você está no centro da vontade dele, mas a tua carne é fraca. A Bíblia diz, o espírito é forte, mas a carne sempre é fraca. Mas você fica fingindo diante do rei, mantém a pose, porque não quer se expor. Quem não se expõe é exposto. Uma hora o teu pecado, aquilo que é a tua estrutura, a tua fragilidade, vai mostrar e vai vir à tona. Então é melhor você contar para o rei. Faz igual Neemias, filhinho. Você pode dizer, oi, tudo bem, mas diante do rei tu fala, Jesus, vem em mim, Senhor, porque o negócio está feio. Diz para Deus. A gente segue mais um pouco. Precisamos falar para o rei as nossas limitações e as nossas tristezas. Capítulo 2, versículo 3 de Neemias diz assim: e lhe respondi, viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo. Olha o que Neemias aqui no capítulo 2, no versículo 3, ele diz, Senhor, vive ó rei para sempre, eu te exalto, rei. Eu te exalto, como sempre entro na tua presença, mas Senhor, não posso mentir não. Como estaria eu rindo, te servindo, se chegou a notícia através do meu irmão, que aonde os meus pais estão sepultados, está totalmente assolado, quebrado, os muros estão destruídos. Eu preciso falar a verdade. Você pode dizer para quem está do seu lado, fala a verdade com o rei. Fala, você não precisa, irmã Kelly, sair por aí falando a verdade com um e com o outro. Não é isso não, mas com o rei. Você tem que falar, Jesus, esse homem não está legal. Jesus, o meu filho está me causando dores. Você não vai sair bater na porta da amiga e dizer, amiga, meu marido é muito ruim. Ou vice-versa, você não vai sair dizendo na porta do teu amigo, olha, minha esposa, muito ruim. Não é isso. Mas na presença do rei, você pode abrir o jogo. Sabe, essa mensagem para você é te dando direitos de falar aquilo que não está legal. O porquê que você está às vezes debilitado. Pastor Ismael falou aqui, maior pressão, vem um. É claro, ele vai falar amém, ora aqui. Posso orar pelo senhor, pastor? Claro, a gente quer, de Deus a gente está recebendo oração, meu filho. Se você quiser orar por mim depois do culto, estou aqui, pode vir. Quiser até usar unção, pode me ungir. Bebe, igual já bebi. Botaram num copo água com azeite, disse, Deus mandou tu beber. Eu falei, me dá, bebi. Por que isso, pastora? Porque eu vou obedecer. Mas eu não vou sair por aí, mas querido, com o rei, eu vou jogar limpo com ele. Isso aí, Senhor, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, mas isso aqui tá acabando com a minha vida. Neemias não estava reclamando com o rei do ambiente que ele vivia, de estar servindo a ele. Ele estava dizendo que uma situação determinada estava causando dores nele. E ele perguntou, como eu entraria com o rosto alegre na tua presença, se chegou a notícia para mim que aquilo que eu amo está destruído e desolado? Ele falou a verdade. Como que você tem se comportado diante do rei que está aqui nessa noite? Perguntando para você, o que está te consumindo? O que está te causando dores? Fala para ele.
Não tem vergonha não. Seja franco, seja sincero, derrame o teu coração no altar, pare de escolher situações e pessoas erradas para compartilhar. Se não tem solução, se só está no rei, não perca tempo, não use intermediários. Saber com quem conversar acerca das nossas necessidades. Neemias falou com a pessoa certa. Precisa falar com Deus sobre tuas necessidades. Nós estamos vivendo uma época de muita colegagem. Eu nunca gostei muito disso. Raramente você vai me ver na casa de alguém. Está aqui minha vizinha Glória. Minha saída eu passo cumprimentando todos que estão ali na rua. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Passo, falo com ímpio, com quem não é crente, quem eu não sei nem o nome, eu passo, cumprimento. Mas o meu roteiro de vida é casa, igreja, trabalho, estudo, casa. Você vai me ver sair, Paulo, Mateus, Daniel não que está longe, Débora, Gisele. A minha rota é essa, eu não tenho tempo para ficar na casa de ninguém. Pastora, você foi hoje na casa de alguém? Fui visitar o enfermo. Fui lá para Fragoso junto com a missionária Sônia, a missionária Tatiana e a Cristina. Fomos lá na missionária Fátima, oramos, fogo desceu, foi uma bênção a visita. E depois fui para casa. Fui lá trocar de roupa e vim, comi um pedaço do braule da Débora e vim para o culto pregar. Depois você vai para onde? Provavelmente passe lá no Malabim, toma um suco e vá para casa. Não é você, querido, ficar, sabe, provérbio diz, tira o pé da casa do teu próximo para que tu não te torne enfado. Eu tenho essa palavra comigo, eu vou na tua casa se houver necessidade, ou se você me chamar para lanchar, para almoçar, churrasco, tô junto. Mas à toa, não vou. Isso é um hábito meu desde a infância, nunca gostei. Mas eu vou dizer para você uma coisa, com o rei, todo dia eu me assento com ele, filho. Eu sei das minhas necessidades, tem coisa que eu preciso falar para ele todo dia. Normalmente quando eu estou tomando banho é o momento. A água cai, aí eu vou falando. Lá em casa acho que a maioria tem hábito de falar. Às vezes eu estou no quarto, Paulo no banheiro, tomando banho, eu escuto. Aí eu, oi Paulo, eu não estou falando contigo não. Eu falo, com quem? Com meus botões. Não, os botões dele se chamam Deus, Espírito Santo. E eu também sou assim. Diz, eu estou no quarto arrumando as coisas e estou falando. Esse dia a Emily estava lá, falou, está falando com quem? Eu falei com Pai, Filho e Espírito Santo, que quando está muito ruim eu chamo os três. Quando está muito pesado eu converso junto, ainda falo, Senhor, se puder Miguel e Gabriel passar por aqui vai ajudar, porque a batalha está grande. Agora você precisa falar, você precisa saber com quem você fala. Deus pode intermediar. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Você sabia que tem pessoas especiais que Deus vai botar no seu caminho para te ouvir? Tem, gente. Sim ou não, pessoal? Tem. Mas tem que valer a pena. Tá a sua amiga lá mais depressiva que você tá. Você só tá triste, ela já tá com depressão. Aí tu vai visitar ela, toma um chá, porque café não, para não deixar, ela está tão ruim, que vai tomar um chá de camomila. Aí vai tomar um chá, aí você começa falando com ela, daqui a pouco ela é amiga, a gente está ruim mesmo. Está pior, eu já passei por isso e ó, o resultado foi horrível. Minha amiga, no que te edifica isso? E nada. Neemias soube com quem falar, não ia adiantar ele falar com o serviçal, não ia adiantar Neemias ficar trocando ideia com quem não tinha solução. Para de perder tempo. A palavra de Deus para você é hoje, se liga, vamos ser esperto. Essa esperteza aí é de Deus. Se liga no manto, fica ligado no mistério, entra na roda de fogo. Ei! Fale com a pessoa certa. Se você identificou alguém que Deus levantou para te ajudar, compartilhe com ela. Mas se essa pessoa não tem nada de Deus para te ajudar, fica na toa. Neemias soube com quem ele falava. Eu conheço um monte de pastoras, um monte de missionárias, nenhuma delas sabe nada da minha vida. Pergunta santa sobre a minha vida, sabe tudo.
Tem dia que ela chega de manhã para tomar café, levanta da mesa 11h15. Ela tem que ir no mercado, irmã Rose, que ela me chama de irmã Rose. Por quê? Eu falo, senta aí, porque hoje é contigo, varoa. E ó, Cristina, semana retrasada, deu vontade de pegar aquela irmã e arrastá-la pelos cabelos. Porque ela não vai falar. Eu sei que Deus colocou ela 13 anos na minha vida como canal de bênção. E ela fala, eu vou orar, você está no meu caderno, eu devo estar no primeiro nome lá. Não, o primeiro é o do Paulo, que é mais pesado, né? Pastor, presidente, no caderno de oração. Falo, exponho, Santa, ora porque está complicado, a batalha está muito ferrenha, me ajuda em oração. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Por quê? Eu não vou ficar perdendo tempo. Eu não vou ficar dando arma, munição para o meu inimigo atirar em mim. Ei, larga de ser bobo. Se Neemias compartilhasse com alguém que não tinha a visão de reconstruir, iria puxar ele para baixo. Tem gente aqui nessa noite que está se sentindo pior, porque está andando e falando com pessoas que Deus não levantou para ministrar sobre a tua vida. Você tem um problema, procure mulheres de oração e bota os pedidos, não entra nem na questão não. Ó, irmã, ora por mim que eu estou numa batalha. Agora, se a pessoa nem vem para a igreja, não tem compromisso com oração, eu vou levar para a casa dela o meu problema para quê? Faça como Neemias, procure a pessoa certa. Saber que independente da situação, você precisa estar bem com o rei. Sabe qual é o mal do crente? Neemias chegou e disse, a primeira frase, tô mal e tô ruim, rei, não. Vive, ó rei, para sempre. Sabe o que Deus está desafiando você? Parar de murrinha. Estou muito mal, não dá para adorar. Estou muito mal, não vou para a igreja. Estou muito mal, não vou perseverando em oração. Estou muito mal. Não. Entra na presença do rei dando uma moral para ele, porque é o único que tem direito. Você e eu não temos direito a nada. Vive, ó rei, para sempre. Vive, ó rei. O rei percebeu a tristeza, sabia que Neemias estava com um comportamento diferente, mas Neemias, nem por aquilo que ele estava vivendo e passando, diz a palavra que ele deixou de ovacionar quando entrou na presença do rei. Aprenda a vir para a igreja. Aqui não é lugar de você ficar deitando no chão. Não é nem choro de quebrantamento, é de morte, de sofrência. Chega em casa e vai ouvir Marília Mendonça. Na presença do rei não é disso não, irmão. Vive o rei para sempre. Senhor, estou mal, mas vive o Senhor, porque tu vai mudar a minha história. Salmo 67, Davi inicia dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, no versículo 1. E no versículo 7, Davi termina dizendo, o meu Deus me abençoará, e as extremidades da terra verão e ouvirão aquilo que Deus fez na minha vida. Que coisa paradoxal. Mesmo capítulo, no versículo 1, ele lamentando, encerra no versículo 7 dizendo, mas está tudo ruim, mas o meu Deus vai me abençoar, e as extremidades da terra ouvirão falar disso. Por quê? Porque ele sabia que o rei iria se inclinar para ele. Saber que o rei pode suprir todas as suas necessidades. No capítulo 2, versículo 4 e 5, o rei diz para Neemias assim, que me pedes agora? Sabe, a gente está encerrando aqui, falta 2 pontinhos, mas olha que coisa mais linda. Neemias entrou triste, o rei percebeu, ele exaltou o rei, e em seguida o rei diz para ele, o que tu me pedes agora? Sabe o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite? Amanhã, quinta, sexta, primeiro dia de congresso, sábado, segundo dia, Ele quer olhar para você, irmã Sueli, que deu um top das galáxias. Essa aí não é motorizada, mas daqui a pouco vai estar chegando. Eu falei com ela, essa semana, daqui a poucas semanas eu vou estar te vendo apostando corrida nas ruas do Jardim Hangar. Aguardem, plim, plim, vai ver. Aí Deus quer ver você entrando, sorrindo, mas você disse para Deus, Senhor, estou presinha, me dá uma liberada aí, Senhor.
Quero minha máquina mortífera de volta, papai. Entra aí na parada, faz acontecer um milagre, porque a gente não tem não, mas tu é dono do ouro e da prata. Incomoda alguém aí, Senhor. Faz alguma coisa. O que o rei fez? O que tu me pedes agora? Aí ela, Senhor, me dá aí. Como que Deus vai resistir o pedido? Você entra na presença dele ovacionando e reconhecendo a autoridade. Em seguida faz um pedido desse. Minha filha, não tem rei que não tire o cedro e estende na tua direção e diz: eu vou fazer acontecer na tua vida o milagre. Mas é necessário que você tenha esse tipo de comportamento diante da presença do rei. Diz aqui mais: podemos pedir ajuda ao nosso rei. Neemias no capítulo 2, versículo 7 e 8 diz assim: e ainda disse o rei: se ao rei parecer bem, dê-se-me cartas para que os governadores de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa que eu deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. E é ele que nos dá o respaldo, as cartas, a salvo-conduta, os recursos para a jornada. Quem anda contigo? Os anjos do Senhor. O pedido tem sido específico. Neemias sabia o que queria. Eu quero encerrar essa pregação lembrando de uma oração na casa da missionária Silvane, na época em primavera. Eu acho que estava lá, o Marcos estava, a Sônia, pastor, eu, o Brum, eu sei que estava. Nos reunimos para orar na casa dela e do Coca, lá em Jardim Primavera, antes da reforma. A casa ainda era aquela casinha antiga, é onde ela está morando hoje. E um mover de Deus, Eliésio, sobrenatural. O esposo da Ana Priscila, Deus estava na casa. Como vocês da Bleia diz, estava forte o negócio. Estava forte. Aí no meio da oração, Anderson, Deus levantou um profeta e disse para um irmão que eu conheço, sei o nome, mas eu não vou te contar porque está gravando. E Deus falou com esse irmão assim: Jean, pode pedir o que tu quiser, porque eu, Senhor, estou na terra e te darei essa noite. Filhinho geral virou para o irmão: pede, irmão. Quando Deus mover lindo ali, sobrenatural que tinha acontecido, acabou a oração. Minha filha, crente é assim mesmo, irmão. O que tu pediu? Não teve quem, eu fui, irmão. Fala aí, tu pediu? O irmão, ainda meio lerdo, olhou para mim e disse assim: pastora, eu fiquei tão nervoso que a oração passou, eu não pedi nada. Jesus, apaga a luz. Você tem noção? Sabe por quê? Eu coloquei aqui: o seu pedido tem sido específico. Sabe por quê, pastor? Estamos vivendo uma era que o crente muda de pedido a cada 5 minutos. Não sabe o que quer amanhã. Hoje vem para o culto e fala: não, essa palavra foi para mim, é isso que eu quero. No domingo o pastor prega. Aí deixa uma interrogação, tipo, vai, não prega muito para esse lado, prega numa outra assim: poxa, eu não sei mais se é isso. Aí o anjo recebeu uma ordem quarta para vir para o culto e de domingo entregar a vitória do irmão. Isso aqui é só subjetivo, tá? Para entregar a vitória do irmão. Aí no domingo, Marcos, quando o anjo para na frente do calango e diz assim: eu vim trazer, ele pega o irmão orando. Quando o anjo fala, eu vim, ele pega o irmão orando: Senhor, eu não sei mais o que eu quero. Aí o anjo sobe e leva a parada de volta. Sabe por quê, querido? Você não tem sido objetivo e específico naquilo que você quer. Você não tem que contar para ninguém. Conta os teus segredos para Deus. Porque quando Ele te perguntar o que você quer, vai estar na ponta da língua, igual aquele que era do professor Raimundo lá. Está na ponta da língua. É isso que eu quero. Aquele irmão, nossa, foi uma frustração geral dentro daquela oração. E aquele irmão até hoje não recebeu nada. Nem sei nem se ele está vivo.
Subiu. Foi abduzido. O que aconteceu? Ele não pediu. Neemias sabia. Você acha que durante aqueles dias, lá no capítulo 1, versículo 4, que ele passou sentado, chorando, orando e jejuando, ele não fez o cálculo, não? O céu conhece a lista da obra dessa igreja de Có, porque o pastor sabe até o último ponto que tem que ser feito aqui dentro dessa casa. Existe um cronograma de pedidos. Para que o pastor vai pedir alguma outra coisa, um latinha, eu não sei o que tem que fazer depois das louças, não. Depois das pedras, das divisórias de granito, que o pastor já colocou. Depois eu não sei o que é. Acho que aí vem espelho, né? Essas coisas mais de detalhe. Mas ele já está rindo com uma cara de deboche ali, para mim. Por quê? Se o Senhor te perguntar agora uma lista do que você precisa para os banheiros ficarem prontos, o espaço infantil ficar pronto, a cantina ficar pronto, não está na ponta da língua aí? Viu? Vocês estão entendendo o que Deus está falando com vocês aqui, igreja? Não tem reteté, palavra pula-pula, não. Eu gosto disso. Se tivesse também ia ser bom. Mas eu estou dizendo que a palavra está abrindo a sua visão. O que tu quer? Tu quer homem ou tu não quer? Para casar. Tu quer casa ou não quer? Tu quer emprego ou não quer? Tu quer passar no... Senhor, me dá, eu quero passar no concurso. Aí depois o Senhor te pega orando. Senhor, eu quero trabalhar no... Deixa eu ver um lugar aí. Na casa e vídeo. Aí Deus fala, o que tu quer? Tu quer concurso ou casa e vídeo? Deus está confuso. Neemias sabia, preciso de cartas, porque eu vou passar por Judá. Eu vou passar por Asaf, que é o guardião da floresta lá, que tem as madeiras que eu preciso para levantar. Neemias já sabia a casa que ele ia ficar durante a obra. Neemias já sabia a casa que ele ia ficar durante a obra. Você sabia disso? Ele sabia. Ele disse, eu vou ficar numa casa que precisa de madeira, porque ela não tem condição de me receber. Eu preciso de madeiras para consertar o portão das entradas de Jerusalém. Ele sabia o tipo de madeira. Ei, irmão, tu está dentro da igreja igual um lerdo. Você está vendo essa filmagem igual um lerdo. Sabe por quê? Porque Deus vai e volta e você não sabe o que pede. Decide o que você quer de Deus. Decide como Neemias. Eu quero encerrar dizendo, o rei quer atender o nosso pedido. E o rei deu, porque a boa mão de Deus era com Neemias. Deus quer nos abençoar e usar aqueles que têm recursos. Mas você precisa ser sábio. Falei com o Anderson na segunda-feira, ele vai para um evento aí, acho que semana que vem, né? E eu falei, fica ligado no evento, você tem projeto, mas é duro. De grana. Você quer crescer, mas hoje não tem recurso. Lá vai ter gente sábia que tem o mesmo propósito, pedindo para Deus levantar pessoas para ajudar, e tem grana. Não falei não? Ei! Veja aquilo que vai somar o teu projeto, porque Deus pode te colocar no ambiente e promover encontros, mas se você não sabe o que quer, Ele vai fazer você encontrar com quem? Fica ligado, fica atento, porque Deus vai preparar ambientes e pessoas que vão favorecer, mas quando essas pessoas chegarem até você, você vai saber o que dizer. Eu estou lá, como o pastor falou domingo, quadros primato, fazendo lá, voltei para a faculdade, né? Tipo o homem da caverna me levou com aquela pedrinha do bambam. Vai voltar! Vai voltar! Eu já estou elaborando, já disse para Deus, Senhor, todo mundo aqui tem 30 anos para viver. Eu, na força, até os 55, 60. Então eu só tenho no máximo 15 anos de energia. Eu tenho tanto tempo para terminar a faculdade, tenho 10 anos para poder viver dela. Coloca do meu lado gente que vale a pena. Que essa turma aí pode sair e desistir quantas vezes quiser, porque 18, 17, 20, eu tenho 42, não dá não. Não vou perder tempo, porque eu não tenho tempo. Eu tenho projetos e eles precisam ser executados rápido. Ou você vai fazer, tadinho, vou falar do meu velho pai.
Minha mãe, 30 anos esse ano passado, em julho, que faleceu. Meu pai está com 71, faz dia 11 de dezembro, 72. Muitas pessoas passaram pela vida do meu pai, ele nunca quis envolvimento. Sofreu uma viuvez de 30 anos praticamente. E eu apresentei várias namoradas para ele, eu queria que ele casasse. Eu queria que ele vivesse 39 anos viúvo, criou filhos, pagou preço. Então eu achava justo ele ter uma companheira. Não viver na solidão. O tempo passa, apresento uma branca, preta, gorda, de Deus, menos de Deus. Amigo, foi uma fila, o homem. Não, defeito, não. Aí agora, em maio desse ano, ele casou. Tá numa lua de mel, Marcos, o bichinho. Tá que tá. Muito engraçado, gente. Eu entrei com ele, eu e minha irmã, uma do lado do outro. Mas eu fui fazer as contas. Se ele tivesse esperado 5 anos depois da morte da minha mãe para casar, ele já teria, esse ano estaria completando 25 anos. Eu ia fazer minha boda de prata e ele a dele. Mas ele esperou. Mas era o tempo de Deus. Não, sabe por quê? Na média per capita de vida do Brasil, as pessoas sobrevivem a uma idade de 78 anos. É a idade mais ou menos prevista, né, pelas pesquisas. Meu pai tem 71, vai fazer 72. Será que Deus queria só 6 anos de felicidade para ele? Pergunto eu a você. Mas será que quantas vezes Deus chegou perto dele para perguntar o que ele queria? Ele não sabia responder. E o tempo passou. Glória a Deus que ele arrumou uma companheira, vai viver com ela. Eu profetizo bênção e felicidade sobre ele. O tempo não é meu e realmente ele pode viver mais 10, mais 20 anos. Que assim seja. Mas o Senhor quer que você comece a viver reconstruções agora. Eu quero convidar você a se colocar de pé. O Senhor quer que você usufrua agora da sua vida. O Senhor tem coisa boa para você. O Senhor quer prosperar teu empreendimento. Salvei a página, descobri que o senhor e a sua esposa têm um empreendimento, vende caldo, vende petisco. Tô ligada. Já vou caçar por onde é. Tem delivery, entrega? Aí, de Deus. Muito bonitinho o lugar, depois eu vou falar com o meu lanche de graça. Tô brincando, irmão. O Anderson. Lindo, Paulo, o restaurantezinho, muito bonitinho mesmo. Eu salvei a página no Face lá e estou seguindo. O Senhor quer prosperar. O Senhor quer abençoar. Tem a Patrícia aqui, com colégio. Estamos aí em período de decisão. Você que tem um filho pequeno, vem aí o final do ano, troca de escola, ou de repente ele vai estudar. Procure ali a Patrícia, abençoe a instituição dela. O Senhor quer que ela prospere. Tem aqui a igreja, pastor, lugar lindo. Toda vez que eu subo para pregar, hoje agora está escuro, mas de dia eu fico olhando ali em cima, eu falo, Jesus, eu quero ver esses andares prontos, Senhor. Essa rampa que o Bruno desenhou, a escada, as salas. O pastor me prometeu um gabinete pastoral rosa. Estou na expectativa. Ele falou, vou fazer um e vou fazer um para você, pastora Jaqueline, que vai utilizar junto contigo. Deixa eu decorar. Ele, misericórdia. Sim, é um sonho, é um projeto. Mas se ele não souber exatamente falar para Deus a ordem de realização, ele vai atrapalhar tudo. E a culpa não vai ser de Deus, a culpa vai ser tua. O que você quer? É igual a pessoa tem 45 anos, a outra 46. Se encontrou, já tiveram filho, tiveram outro relacionamento. Vão orar quantos anos? 25 para saber se é de Deus? Então separa, meu chapa. Ou então vai para o cartório em casa. É sério, a vida passa. O teu tempo não é kairós, o teu tempo é cronológico. Ou seja, limitado. Limitado. E o Senhor está nos desafiando nessa noite a reconstruirmos mais corretamente. O que você quer de Deus? O Dioguinho não precisa orar, Senhor, me dá recurso, eu preciso casar. Falou, tá doido, garoto? Você tem 14 anos. Vai beijar, depois casa. Mas o Anderson não.
Ele tem que resolver a vida dele, já é um homem, precisa ter uma estrutura familiar. Não é sair correndo, mas é saber apontar para o rei a tua necessidade. Vamos apontar para o rei nessa noite. O que você está precisando? O Senhor está nos desafiando. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar. Não vou fazer apelo para ninguém vir aqui na frente se expor. Esse não. Mas você pode estar aí falando: Senhor, eu estou muito perdido. Estou muito perdida. Eu não sei se é para isso, se é para aquilo, para onde eu vou, se eu fico. Eu estou muito perdido. Peço, Senhor, a unção de Neemias, de decisão, de posicionamento, de sabedoria. Peça para Ele, peça para Deus agora na tua oração. Senhor, me aponte. Fale comigo, confirme, porque, Senhor, o meu projeto de vida é esse. Apresenta para Deus aí. E você não depende de ninguém para isso, não. O irmão de Neemias, Hanani, veio até ele dar a notícia. Mas só Deus trouxe a notícia. Após a notícia, todo o procedimento foi de Neemias. E o Senhor está te desafiando a falar com Ele o que você quer. O que você quer? O que você quer? Você que está aí assistindo a gravação, está na live aqui, está gravando lá. O que você quer de Deus? Fala para Ele agora, em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser feliz, eu quero uma porta de emprego, eu quero isso, eu quero que a minha vida seja assim. Você ora, onde você estiver, ore ao Senhor, fale agora com Ele. Defina para Deus realmente o que você quer da tua vida. Pai amado, eu quero te entregar essas pessoas que aqui estão. Eu sei que essa palavra teve um poder libertador na mente de pessoas aqui dentro. Eu sei disso, Pai, porque a tua palavra liberta, a tua palavra dá direções. E eu sei, ó Pai, que o Senhor vai ajudar. Existem cedros apontados, ó Pai, para cada irmão que está sendo ministrado por essa palavra. E eu quero liberar em nome de Jesus, Pai, o Senhor, para fazer como fez na vida de Neemias. Dizer assim: o que tu queres, pode me pedir. E depois, ó Pai, essa reconstrução acontecendo. E o teu nome sendo glorificado. Abençoa cada um, abençoa essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Que essa palavra fique fixa no coração. E que o teu nome seja glorificado. E que esses muros, sejam quais forem, sejam reconstruídos para a glória, a honra e o louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.